Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. É com imensa alegria no coração que hoje venho aqui para poder levar algumas palavras do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, não é? E é um prazer estar aqui no canal do Centro Espírita Nosso Lar de Pinhais. E meu nome é Alcibílio, sou trabalhador da casa e a gente vai falar um pouquinho sobre um capítulo do Evangelho. Mas antes eu queria fazer a leitura de uma página do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, para a gente já poder entrar nessa atmosfera boa que o Evangelho de Jesus nos traz com suas consolações. Eu vou abrir o acaso aqui para a gente fazer a leitura. Não perca sua calma. Não se deixe dominar pela cólera. Que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Contenha-se o mais que puder. Um simples raio de cólera pode destruir longas e pacientes sementeiras de amor e carinho. Procure dominar-se. Quem sabe se a pessoa que o ofendeu não está doente? Não perca sua calma. Seu fígado é demais precioso para que você o estrague. Então, com essas palavras, o que nós vamos agora fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento até Jesus, até a espiritualidade superior, nossos protetores, para que possamos acalmar o coração e receber as boas vibrações do alto. Pedindo humildemente a presença amiga dos bons espíritos a nos iluminar o caminho, a nos trazer o alento, o consolo nesses momentos de dificuldades pelas quais passamos. Que a luz do Mestre Jesus seja derramada nos nossos corações, em cada um dos seres amados da sua criação, e que possa adentrar os lares de todos e abençoar as suas famílias. Agradecemos ao Mestre Amigo por todo o bem que recebemos, por toda a luz, por toda a proteção nesses momentos difíceis pelos quais passa a humanidade, e com a certeza renovada de uma amanhã melhor, vamos seguir em frente nossa caminhada de trabalho e de estudo. Que o Mestre nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus queridos amigos, por mais que a casa ainda esteja fechada em função da pandemia, mas nós continuamos trabalhando e todos nós necessitamos de um pouco de alento, um pouco de esperança no meio de tantas tribulações, tantas dificuldades, nesse momento de pandemia, nesse momento de tantas dores, nesse momento em que o mundo está sendo posto à prova, está espiando coletivamente muitos males, né? Nós observamos ao nosso lado muitas dores, muitas dificuldades, muitos amigos, parentes, vizinhos sofrendo com a pandemia, com o desencarne de entes queridos, né? E o tema de hoje ele fala um pouquinho sobre essas provas, essas dificuldades que nos acometem, tem acometido tão próximo às vezes a gente, né? Que muitas vezes, se a gente não tentar compreender o que está acontecendo, o que está se passando, os motivos, a gente acaba por entrar numa revolta que é, de certa forma, algo muito negativo, né? E que não vai nos trazer
nenhum benefício. Então a gente vai conversar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, especialmente um item que trata um pouco mais sobre esse tema que a gente abordou no início. Mas antes da gente chegar no tema, vamos pensar um pouquinho sobre o que tem conteúdo nesse capítulo, né? É um capítulo rico, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e que ele traz muitas explicações e questões que acabam indo direto assim de encontro às situações pelas quais nós passamos, né? Então no início a gente vai perceber que o Kardec coloca nesse capítulo, até mesmo é importante que a gente veja a sequência de assuntos abordados nesse capítulo, para que quando chega no item que a gente vai conversar, a gente vai perceber que ali anteriormente já foi falado e já foi dado algumas respostas a respeito desse assunto, né? Então ele vai falar lá no início sobre justiça e causa das aflições, né? E sobre motivos de resignação, quais são os motivos que nós temos, por que nós devemos nos resignar muitas vezes com as coisas que nos acontecem, com os fatos da nossa vida, né? Com situações pelas quais passamos. Fala também sobre, né, aí vem as instruções dos Espíritos, que vai abordar temas como o bem e mal sofrer, o mal e o remédio, que a felicidade não é deste mundo. Então ela já dá um panorama aí, opa, vocês querem somente ter a felicidade, mas a felicidade absoluta não é desse mundo, né? Então eles nos trazem esse tema para que a gente já comece a refletir um pouco sobre o que a gente vai conversar, né? Mas também vamos falar um pouquinho aqui sobre essa bem-aventurança, né? Então tá lá, Jesus nos fala nas bem-aventuranças: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Está em Mateus capítulo 5, versículo 4. Tá? Então a gente buscando do livro do o Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra Dias, né? O Haroldo traduz todo o Evangelho, todo o Novo Testamento, né? Direto do hebraico, né? As fontes dele diretas lá, e ele nos traz algumas explicações a respeito de algumas palavras, de alguns verbetes, enfim, nos dando uma luz para que a gente possa compreender um pouquinho melhor o que está sendo dito no Evangelho, o que Jesus estava dizendo. Então, quando ele fala sobre bem-aventurados os aflitos, o que ele está dizendo ali, que Haroldo nos traz? Que os aflitos são os que estão aflitos, né? Os que lamentam a morte de alguém, que estão de luto, né? Estão enlutados, ou seja, poderia ser traduzido bem-aventurados os que estão em luto, porque serão consolados, né? Então, esse termo aflito, ele evoca toda uma gama de sentimentos assim dolorosos pelos quais, ou eventos dolorosos pelos quais o ser humano passa, né? Pode ser a morte de alguém, né? Problemas de doenças, perdas infindáveis, assim, que a gente coloca como perdas, né? Ou dores, né? Então ele comumente era utilizado para descrever a pessoa enlutada, tá? Por quê? A gente vê e sabe que uma das maiores aflições pelas quais a gente passa é quando a gente perde alguém, né? Quando a gente tem a perda de uma pessoa amada, né? Ou quando não é o pai, a mãe, um filho, que daí já a gente entra na aflição, porque às vezes não é o natural, né? O natural é os pais irem antes dos filhos, mas a gente está nesses tempos tendo até uma inversão, né? Tá tendo mais mortes agora de pessoas mais jovens, e às vezes essa aflição, essa dor é muito grande,
E a gente fica meio sem ter uma explicação para isso, né? Sem saber exatamente por que está acontecendo isso, por que, meu Deus, mas por que ocorrem essas mortes, por que meu filho teve que morrer, ou por que uma pessoa tão boa, né? Às vezes a gente olha assim, um vizinho, nossa, aquela pessoa caridosa, que ajudava, que passa por você, te cumprimenta, te diz bom dia, está sempre de alto astral, né? Passa por esse momento e você vê ela desencarnando. Eu mesmo tive um amigo que desencarnou, uma pessoa que era jovem, cheia de energia, cheia de vida, e você vê ela indo embora, teoricamente cedo demais, né? Então, isso é até meio que já é uma coisa cultural assim na vida, até tem música que fala que os bons morrem jovens, né? Mas daí a gente vai e começa a se pensar assim que, mas isso não é certo. Ué, morrer, morrer antes de determinada idade, né, na juventude, ou morrer antes dos pais, enfim, uma série de coisas que faz com que a gente acabe entrando num misto de revolta, muitas vezes, né? E nessa instrução dos espíritos, que é o item 21 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de perda de pessoas amadas, mortes prematuras, né? Na comunicação do espírito, ele fala, numa parte determinada lá, do texto, dizendo assim, Deus não é justo. Né? Ou seja, na verdade não é ele que diz, mas ele escreve nessa, traz para a gente o nosso comentário, né? A gente fala assim, Deus não é justo, pois sacrifica um espírito, um ser que está forte, né? E tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, né? Leva os que são úteis e deixa os que para mais nada servem. Aí no outro ponto ele diz assim, despedaça o coração de uma mãe, privando de uma inocente criatura que era toda a sua alegria. Então ele está falando, às vezes, do espírito de uma criança que desencarna em tenra idade. E confesso a vocês que isso são coisas assim que anteriormente, sem estudar mais a fundo a doutrina espírita, eu não compreendia, achava mesmo que poderia ser uma injustiça. Então, porque a gente sempre tem, principalmente quem é pai, né? A gente, ou mãe, né, principalmente, mas a gente, quem tem filho, a gente não gosta nem de imaginar na hipótese de perder o filho, né? Que o filho faleça, que aconteça alguma coisa com ele, né? E por mais também que a gente não queira, mas seja uma lei natural, o desencarne das pessoas, né? Como diz o ditado, né? A única certeza que a gente tem na vida é a morte, né? Mas a gente também não espera e muitas vezes não está preparado para o desencarne de pessoas que a gente ama, por exemplo, nossos pais, né? Tios, muitas vezes, um amigo, familiares, enfim, o próprio vizinho do lado. Você não espera que isso aconteça, né? Mas são coisas que vão acontecer. E se a gente não tem um pouco de preparo ou não pensa muito bem, a gente vai, não, mas isso é uma injustiça. Deus não é justo por levar uma criança com 2 anos de idade, um bebê recém-nascido, né? Ou uma criança um pouco mais velha, um jovem nos seus 20 anos de idade, com uma vida pela frente, né? A gente sempre fala isso. E fica sem compreender. E a gente pega e diz, Deus não é justo. Aí a gente tem que começar a ponderar sobre essa questão, né? Mas Deus é justo ou não é justo? Né? Então, para a gente esclarecer, o Livro dos Espíritos nos traz os atributos da divindade. Tá? Então, se eu olhar lá na questão 13 no Livro dos Espíritos, vai estar lá os atributos da divindade. Quais serão? Que Deus é eterno, Deus é infinito, é imutável, é imaterial, é único, é todo-poderoso e, a parte mais, no final,
soberanamente justo e bom. Então, quando Kardec pergunta e fala, conversa com os espíritos, né, através dos médiuns, questionando essa questão dos atributos da divindade, ele fala sobre essa esse último atributo que eu comentei, que é o Deus ser soberanamente justo e bom. Então a gente tem que considerar, né, se é Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, um ser que tem todas as perfeições ao infinito, né? Então ele é justo e bom. A gente tem que partir dessa premissa, porque senão ele não é Deus. Nós não estamos falando de Deus. Então, e a sabedoria de Deus, né? A sabedoria das suas leis que ele criou, que são leis perfeitas, não são as leis humanas, né? As leis divinas, se revela assim nas pequenas coisas como nas maiores, né? Então, esse é o comentário de Kardec sobre essa questão do soberanamente justo e bom. E ele nos diz ainda que essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. Ou seja, nós temos que acreditar piamente que Deus é a perfeição da justiça e a bondade suprema. Então ele não faz nada injustamente e nem de maldade. Então quando a gente se pergunta, mas por que então que a gente perde esses entes queridos, né? Muitas vezes precocemente, digamos assim, deve existir uma causa, como tudo nessa nossa encarnação, pensando no ponto de vista, isso é uma lei, né? Que para tudo existe uma causa, nada acontece ao acaso, né? Então a gente vai olhar lá no Livro dos Espíritos, na questão 934, né? Kardec pergunta aos espíritos: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor? Tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Tá? Então qual que é a resposta que os espíritos nos dão? Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação. E comum é a lei. Ou seja, não tem distinção aí. A gente está até observando agora na pandemia, né, que não tem distinção de classe, cor, credo, partido político, nacionalidade, nada, né? Ela atingiu e o desencarne está ocorrendo, enfim, nas mais variadas situações e classes e meios, né? Então, continuando a resposta dos espíritos, então, tendes, porém, uma consolação em poder comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que estão ao vosso alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos, mais acessíveis aos vossos sentidos. Bem, a perda dos entes queridos que nos são caros, ela nos traz dor, né? Porque é uma separação. Mas a gente tem que compreender que isso é uma lei natural, é uma lei que vai ocorrer. A gente não sabe o momento exato do nosso desencarne, mas tem certeza de que ele vai ocorrer. E o problema maior, a gente sofre, por quê? Porque a gente não está preparado para a morte, né? O próprio Divaldo foi questionado sobre isso e ele fala que a gente não se prepara para isso. Aí foi questionado como é que ele faz, se ele faz esse preparo e como ele faz. Aí ele falou que ele levanta todo dia lá na Mansão do Caminho, ele acorda, abre a janela do quarto dele e agradece a Deus por aquele dia que raiou, né? E ele olha para fora e ele pega ali e mexe alguma coisa para ver se tem contato físico, se aquilo está se movimentando, se ele ainda tem está tocando, está fazendo movimentar uma coisa material. Então ele percebe que ele ainda está
encarnado e agradece a Deus por ainda estar aqui, né? Mas tem a certeza de que um dia vai chegar um momento em que ele não vai mais estar ali, né? De que vai estar só o corpo físico, tá? Então a gente precisa ponderar sobre essas questões, fazer uma reflexão, se não conseguir fazer diariamente, mas de vez em quando ponderar sobre essas situações, porque vai acontecer, a gente está aqui somente de passagem, né? Então a gente vai ter perdas, só que aí entra mais um ponto que o próprio Divaldo nos ensina, que a gente, por egoísmo, fala que a gente perde alguém, porque na verdade a gente não perde ninguém, né? Na verdade é uma separação momentânea que ocorre, mas quem tem a certeza na vida futura sabe que isso vai acontecer, mas em breve haverá um reencontro. Porque se eu acredito numa vida futura, que a vida continua, esse alguém se separa de mim temporariamente, vai para algum lugar, né, melhor. A gente espera sempre que seja um lugar melhor, por mais que muitas vezes a gente saiba, mas desencarna, muitas vezes vai para um umbral, enfim, toda aquela questão a respeito da sua situação espiritual, né? Mas em determinado momento a gente vai poder nos reencontrar novamente. Então é somente uma separação, não é uma perda. Eu não perdi ninguém. O espírito só continua vivo, né? Só o corpo que perdeu o fluido vital e que não tem mais utilidade. Como se a gente pegasse o espírito pegasse essa camisa e falasse, essa camisa não serve mais, vou preparar para usar outra, né? Mas o nosso egoísmo é que faz essa dor ser tão grande, porque a gente não quer se separar das coisas que a gente gosta, a gente acha que é tudo nosso. O filho é meu filho, é minha mãe, meu pai, é meu irmão, meu vizinho, meu amigo, mas eles são de Deus, primeiramente. Então a gente, por esse orgulho, não aceita muitas vezes e acha que Deus é injusto, tá? Numa pergunta 936 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona como é que as dores inconsoláveis nossas, dos que sobrevivem, né, dos que estão aqui, se refletem nos espíritos que as causam, ou seja, não é que eles causam. A pergunta do Kardec é bem interessante, porque ele está falando como o espírito, como a gente fala aqui, né, como o espírito que, você me, a gente não fala muitas vezes quando perde, você não vê aquele desespero, você me abandonou, como é que pode você ter me abandonado, me deixado aqui sozinho? Mas você não deixou sozinho, né? É que a gente é tão egoísta que não quer deixar outra pessoa partir, né? Ir para um lugar melhor, para um plano diferente, para novas experiências, né? Então ele pergunta como é que essas dores que a gente está sofrendo, inconsoláveis, né? Como é que elas se refletem naqueles que causaram essas dores, ou seja, aquele espírito que foi embora, que desencarnou. Então a espiritualidade nos responde que o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez a sua reunião com estes. Ou seja, se a gente entra em desespero porque perde alguém, né, a gente precisa vivenciar o luto. Isso é dito. Não é assim, porque eu tenho sentimentos por alguém. Então, se eu me separo de alguém, por mais que o meu filho vai viajar e vai ficar fora, vai morar fora, né? A gente chora até quando o filho casa, né? Quando a filha casa, é só mãe e pai se derretendo em lágrimas no casamento, né? Por quê? Porque não quer que continue sempre perto da gente, mas eles precisam continuar a vida deles, eles precisam ter experiências. E só que às vezes a gente, no momento do desencarne de alguém que a gente ama, a gente entra em desespero, né? Muitas vezes. É normal a gente sentir isso, sentir essa dor da separação, né? Do desencarne daquele ente amado.
Só que eu preciso vivenciar isso, preciso, é natural, mas eu não posso fazer disso de transformar minha vida em somente em reclamar, em me desesperar e achar que o mundo vai acabar porque que o meu ente desencarnou, né? Eu preciso, depois de vivenciar o luto, sentir aquela dor, aquele sofrimento, que ele tenha, que ele passe, que eu possa depois saber que, bom, ele vai continuar as experiências dele lá no campo espiritual e eu no meu campo aqui material tenho que continuar minhas experiências também, né? Enfim, a vida continua, né? Então, por quê? Porque se eu entro em desespero, meu desespero, as minhas sensações também vão afetar esse espírito que está lá. E às vezes eu acabo desequilibrando esse espírito lá no outro lado, né? E em vez dele se sentir em paz, ele se sente totalmente atordoado, né? Vai se sentir mal também, porque ele vai realmente entender como se ele estivesse fazendo você sofrer. E não, é uma questão natural, né? Isso acontece muito, por exemplo, quando uma mãe perde um filho, né? Principalmente quando é muito pequeno, principalmente, né? Mas, enfim, na sequência do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade nos diz ali no texto, né, que Samson, o nome do espírito, ele nos diz assim, que essa dor, pois despedaça o coração de uma mãe, né, privando-a da inocente criatura que era toda sua alegria. Ou seja, perdi meu filho, aquilo que era a minha razão de viver, né, aquela criança que alegrava a casa, que deixava tudo fora do lugar, mas mesmo assim eu não deixava de amar ele, que tocava fogo, entre aspas, na casa, mas era que dava vida àquele lar, né? Então, o coração da mãe que perde, isso em todas as idades, né? A gente sabe que ela fica despedaçada, sabe? Mas não dá para dizer que Deus é injusto aí também, né? Porque tudo isso tem uma razão de ser, né? Então, a explicação que a doutrina espírita nos traz, ela é racional. Por que acontece esse tipo de situação? Então, Livro dos Espíritos, questão 199. Kardec questiona: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Né? A resposta dos Espíritos: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento da existência precedente, interrompida antes do momento em que deverá terminar, e sua morte também não raro constitui provação ou expiação para os pais. Muito bem. Então o que eles estão dizendo? Que está tudo certo, que não tem erro, não tem injustiça. Deus é soberanamente bom e justo. O problema, vamos voltar lá no início desse mesmo capítulo, onde está escrito causa atuais ou anteriores das aflições. São dois tópicos que tem lá para ser estudado no Evangelho, que nos explica que as causas das nossas aflições são geradas por nós mesmos, tá? Ah, mas de que forma uma mãe gerou essa dor para o filho? Ela não fez, a criança ainda, a mãe só amou, só fez tudo de bom. Mas veio uma doença que acabou muitas vezes levando à morte. Ou a gente vê casos aí de mortes brutais, né, das crianças. Mas enfim, existe uma razão, um motivo. Muitas vezes a gente não compreende a causa verdadeira, mas sabe que existe uma necessidade para o espírito aí, não é ao acaso. O problema às vezes em algumas situações, por exemplo, eu teria que viver 100 anos, né? Venho com essa programação lá na encarnação, mas aí eu começo a fumar, beber, me drogar, curtir a vida doidado, enfim, e desencarno antes do tempo. Desencarno aí com 80 anos, né? Tinha 20, ficou pendente. Quando eu voltar na próxima encarnação, eu preciso completar esses 20 anos aí que faltou. E agora? Então, eu venho numa programação em que eu tenho que viver apenas 20 anos. E eu vou viver os meus 20 anos numa nova encarnação e vou morrer precocemente.
né? Mas eu estou resgatando algo que eu deixei falho numa outra vida, né? Meus abusos. Ah, mas e o pai e a mãe? Podem, dependendo da situação, ter influenciação direta nesse desencarne, numa vida abreviada, né? Vamos supor que numa situação lá, eles que forneceram drogas, enfim, numa outra vida, foram companheiros de bebedeira, incitaram a beber, ou seja, tiveram uma ação indireta muitas vezes, né, no desencarne desse espírito que teve abreviado a vida aí em 20 anos. Eles vão ter que vir como pais para resgatar junto com essa criatura os 20 anos que ele não cumpriu, né? Esse é um exemplo de uma situação que pode estar ocorrendo. As causas, né, diretas de uma encarnação muito curta são inúmeras, vai depender de caso a caso. Mas, geralmente, tem um sentido e tem uma significação, não está errado, né? O problema é que às vezes a gente só enxerga as coisas do ponto de vista material, do nosso ponto de vista aqui da Terra, né? Então a gente acha, mas aquela criança não fez nem bem nem mal, era tão boazinha, não fez mal para ninguém, por que está sofrendo tanto? Está com câncer, né? A gente vê as crianças com câncer, e daí acabam desencarnando muito cedo, com todo aquele sofrimento, né? Mas o que? Não tem causa agora. Não tem. Mas vai lá no início do capítulo do Evangelho, no capítulo 5, tá lá, causas anteriores às aflições. Por que pode acontecer uma doença que eu já chego, encarno com essa doença, né? Tem motivos que, se não estão nessa vida, provavelmente estão em outra. São essas explicações que a doutrina nos traz. Por isso que Jesus disse que os aflitos serão consolados. Por isso a doutrina espírita é o consolador prometido, porque ela traz esse consolo e essas explicações para nós, né? Então, continuando, o Espírito Santo nos fala que humanos, né, quando a gente está em toda essa reclamação, e nessa incompreensão, e nessa dor, e nessa revolta, ele fala assim, humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. Porque, a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de ser, né? Então, ele continua, não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça na terra por mais tempo, né? Então, muitas vezes a gente fala que é uma horrenda, né? Continua o Espírito falando, né? O Espírito Santo falando, que a gente fala, é uma horrenda desgraça, dizeis, ao ver cortado o fio de uma vida tão prenha de esperança. Daí a gente fala, mas tinha toda a vida pela frente, né? Uma vida cheia de... Podia brilhar, podia, né? Estava cursando uma faculdade, podia ser uma grande homem, né? Aí, o que esse Espírito nos fala? Que a gente sempre peca por só analisar a questão material, a questão desta vida, e não pensa na vida futura. Por quê? Ele pergunta assim, de que esperanças as falais, né? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho, enriquecer? Aí ainda nos chama por dar um puxãozinho de orelha. Sempre essa visão estreita, incapaz de levar-se acima da matéria. Desdenhais então das esperanças da vida futura? A gente está desdenhando do que acontece no plano espiritual e na vontade de Deus, né? Preferirdes as da vida efêmera que arrastai da terra? Então, olha as dificuldades que a gente tem aqui nesse plano. Olha as dificuldades, porque todos nós passamos nesse planeta, nesse orbe, né? Então, supones então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre espíritos bem-aventurados? Ou seja, o que é melhor? Será que não é melhor para esse espírito, já que findou, né, que Deus achou melhor tirar ele daqui, né,
Será que ele não cumpriu já o que tinha que cumprir? Será que já não está na hora dele ter novas experiências, se preparar para novas atividades? Não veio aqui só para, né, completar o pedacinho que faltava lá da outra encarnação, cumpriu agora pode voltar e planejar uma nova encarnação de, sei lá, 120 anos, por exemplo? Né? Então, a gente tem que ponderar, né, que essa vida, ela é apenas passageira, né? A gente tem uma programação, vem com a obrigação de cumprir ela, né? A gente vem com esse desejo, se programa, pede, pelo amor de Deus, me mande para a Terra, me deixe reencarnar que eu quero fazer melhor dessa vez, quero corrigir meus erros. Aí eu venho, cometo um monte de equívocos, né? Aí eu contraio débitos, abrevio minha encarnação em, sei lá, 10 anos. Né? Às vezes acontece lá, sei lá, tem casos contados na literatura espírita de espíritos que às vezes por causa de 1 ano, 6 meses, né, não cumpriram com a programação deles. Faltava lá 6 meses para findar, ele já ia desencarnar. A programação dele era para desencarnar dali a 6 meses, mas ele vai lá e se suicida, né, porque não aguentar a prova. E daí o que acontece? Vai ter que reencarnar tendo que cumprir mais 6 meses. Né? Então o Samson nos diz, mais uma vez aqui, para fechar esse item, né, de perda de pessoas amadas, mortes prematuras, que há males nesta vida cuja causa primária é o homem. Então, muitas causas dos nossos males somos nós mesmos. Né? Aquela velha história que eu sempre digo, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, o que a gente faz hoje vai ser o nosso bem colhido amanhã. Né? Outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ela é completamente estranha, que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e as do que são amparo da família. Note que essa explicação, desculpe, não foi a Sans que foi dada, mas está lá no comentário de Kardec, lá no início do capítulo. Então, para a gente às vezes compreender algumas coisas, principalmente quando se estuda o Evangelho, às vezes precisa ler um pedaço aqui, depois vai ver o que ele está dizendo lá na frente, porque às vezes a explicação fica muito assim, não, se eu só ler e não parar para raciocinar sobre isso, parece que não, mas não tem sentido. Tem, olha lá na frente porque ele está dizendo sobre as causas das aflições. Né? Então, não está errado. Às vezes a vontade de Deus, ele não é injusto, ele não erra. Então, se desencarnou antes, motivo tem. Mas nessa vida ele não fez nada errado. Nessa não, mas quem sabe ele não cometeu algum equívoco em vida anterior. A gente não sabe, né? Mas tudo há uma explicação lógica. E muitas vezes também a gente observa, principalmente quando acontece, isso acontece muito quando a gente assiste muitas vezes os nossos noticiários, né? A gente vê lá algum criminoso que em confronto, por exemplo, com a polícia acaba sendo alvejado muitas vezes e por um motivo ou outro acaba, né, saindo. Parecia que ia morrer, mas enfim ele acaba se salvando, digamos assim, né? E não desencarna. E a gente, com a nossa visão maravilhosa e nossos comentários apropriados, fala que se fosse um homem de bem, ele teria morrido, né? Porque a gente já diz isso, pô, a pessoa boa morre cedo. Então, mas toda pessoa boa morre cedo? Não, o Chico tinha 90 e poucos anos quando desencarnou, e olha que pessoa maravilhosa que ele era, né? Então, assim, não é porque ele se salvou que ele não era bom. Então agora, para eu continuar vivo, eu tenho que fazer maldades. Não é isso. É que Deus, ele tem a sua justiça perfeita. Então o que acontece é que ele resolve, né, muitas vezes, até a explicação que Fenelon nos dá nesse item do Evangelho, que ele dá a esse espírito que ainda está incipiente em suas provas, que ainda está muito na maldade, ele ainda dá mais uma chance, meu amigo. Você está errando aí, mas vamos te dar mais uma colher de chá aí. Vamos te dar mais uma chance para você se enveredar pelo bem.
Então ele ainda dá mais tempo para ver se esse espírito consegue cumprir com as provas dele e se endireitar e seguir pelo caminho do bem. Ao contrário do que muitas vezes o espírito que desencarna mais cedo, ele já cumpriu com suas provas muitas vezes. E Deus falou, por que você vai ficar aí então? Se você já cumpriu tudo que tinha que fazer aí. Né? Então, o que a gente acontece quando a gente tem uma atividade para fazer no meu trabalho? Né? Dá o meu horário, ponto, vou embora. Se eu não tenho nada mais para fazer ali, eu não preciso mais ficar ali no bom horário, tenho que ir embora. Cumprir com a minha tarefa, cumprir com o meu dever. Então, tem uma comparação boa é a questão de quem vai para o que quem está, por exemplo, sofrendo num hospital. Né? Tá lá a pessoa sofrendo no hospital, uma doença. A partir do momento que ela se cura, né, tem alta, por que ela vai continuar lá? Agora, imagine se ela tivesse alta e tivesse que ser obrigada a continuar lá dentro do hospital internado. Não tinha sentido, né? Então, mais ou menos isso acontece com a gente. Quando a gente recebe alta, bom, cumprir com as minhas funções, com meus deveres aqui, eu sou chamado de volta para o plano espiritual. É assim que funciona, né? Então, a gente tem que pensar e não olhar, começar a olhar esses comentários às vezes que a gente faz, que muitas vezes a gente faz até habitualmente e às vezes sem maldade, mas faz. Né? Por exemplo, morre um vizinho que era muito bom, né? E daí do outro lado eu tenho que é uma praga, que você não suporta. Daí você pensa, puxa, mas foi aquela pessoa que era boa, por que não foi o outro? Né? Mas é você que determina? É a gente que determina? Esses são os pensamentos egoísticos, que a gente quer só o bem para nós. Né? Então, para encerrar, o que os Espíritos nos trazem, que a gente tem, primeiro, Fenelon nos fala sobre essa questão que se fosse um homem de bem teria morrido, ele nos diz que nós devemos nos habituar a não censurar o que não compreendemos, né? E acreditar que Deus é justo em todas as coisas. E o que nos parece muitas vezes um mal é na verdade um bem. Então essa questão também das perdas que a gente tem dos nossos entes queridos, a gente tem que compreender do ponto de vista de que elas têm uma razão de ser e que a nossa percepção tem que ser além da vida material, ou seja, tem que ser além desta encarnação, eu tenho que pensar na vida futura, né? Na vida após a morte, na minha vida espiritual. Então essas ponderações que eu tenho que fazer para que eu possa compreender o porquê que acontece de uma criança desencarnar muito cedo. Ela não fez nenhum mal para ninguém. Por que ela sofre? Por que vai uma pessoa que me parece muito boa? Por que eu perco entre aspas, perco, os meus entes queridos? Por que eles se afastam? Por que eles desencarnam? Porque todos nós temos uma programação. E cumprida a nossa programação, a gente tem que voltar para a nossa verdadeira vida, para a nossa pátria espiritual. É a mesma coisa quando eu falo, eu vou fazer um mestrado num país distante. Quando terminou o mestrado, eu volto. Porque, a não ser que eu queira continuar lá, mas se não, eu volto, porque a minha vida está aqui. Muitas vezes eu faço isso. Quantas e quantas pessoas fazem isso? Meus irmãos, espero que tenha sido proveitoso esses momentos que a gente passou e que a gente possa fazer algumas reflexões a respeito desses itens do Evangelho, compreendendo que a vontade de Deus ela é justa e que Deus é bondoso e que tudo que Ele faz é para o nosso bem. Nada é feito para digamos assim, nos castigar, ou por maldade, porque Deus não tem maldade. Nós é que temos a maldade. Nós é que fraquejamos e que erramos. Nós é que somos egoístas e queremos ter o poder de controlar todos que convivem conosco. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus nos ampare sempre. Que todos possam ser abençoados em seus lares. Muito obrigado pela atenção de todos. Vou fazer uma prece para nós encerrarmos o nosso encontro desta noite. Muito obrigado. Querido
querido Mestre Jesus, nós vos agradecemos por estes instantes que pudemos estar refletindo um pouco sobre o Teu Evangelho, sobre Tuas incessantes instruções, os Teus exemplos, Tuas lições, e também de nossos amados benfeitores, que nos trouxeram tanta luz, tanto consolo, tantas explicações para coisas que não compreendíamos, que possamos receber esses ensinamentos, essas emanações do bem e compreender que há muito mais do que apenas esta vida, de que o mais importante de tudo é sabermos que a vida continua e que poderemos encontrar todos aqueles que amamos e que perdemos ou que se afastaram temporariamente de nós. Que essa é a grande consolação da vida e que em um momento todos nos reencontraremos com aqueles a quem amamos. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado, meus amigos, amo todos vocês. Até mais. Obrigado.